Meus amigos, o Brasil não é para amadores e isso aqui já virou uma verdadeira putaria. Nós temos aí, se não me falha a memória, o 8º capítulo da novela lá do Glenn Greenwald, divulgada ali na Folha de São Paulo. E nós vemos ali neste capítulo desta novela o envolvimento ali e a farra dos Alexandres. Nós temos o Alexandre Oglandi, o de Moraes, e temos também Alexandre, o ator pornô Frota, sendo informante do outro Alexandre. É uma coisa absurda o que vem acontecendo e o pior é que nós vemos ainda pessoas dizendo não, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, tá tudo normal. Eu vou mostrar para vocês aqui. O Glenn Greenwald, ele trouxe essa revelação aqui, ó, na nossa próxima revelação. Antes de um protesto contra Moraes e Temer, que será, aliás, que foi realizado em Nova York, né, que aqui o português do Glenn Greenwald não é muito bom, foi realizado em Nova York, protestos políticos são legais em ambos os países. Moraes usou o TSE para bloquear as contas de mídia social daqueles que promoviam o protesto. Então, neste capítulo aqui, o Glenn Greenwald, ele divulga o fato lá dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes e o próprio Alexandre de Moraes perseguindo as pessoas que estavam protestando lá em Nova York, numa reuniãozinha lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu vou pegar aqui as partes mais importantes que o Glenn trouxe aqui. A matéria é muito extensa, se for ler aqui vai ficar um vídeo muito extenso. E o próprio Glenn Greenwald, ele trouxe aqui, né, já grifadinho aqui, as partes mais importantes aqui desta matéria. E ele diz o seguinte: todos que trabalham na mídia progressista, mais uma vez, defenderão Moraes sem nem ler o artigo. E não precisa mesmo ler, né? Você vê a Gleisi Hoffmann, você vê esse pessoal da extrema esquerda, você vê a grande mídia, parte da grande mídia, ainda aplaudindo. Grande mídia que eu falo é aquela grande mídia mais esquerdista, aplaudindo ainda o que está acontecendo. Porque sua renda depende de nunca ofender seus assinantes petistas. Mas até os próprios assessores de Moraes entenderam o quão inapropriado e perigoso isso era. E nas mensagens aqui, os próprios juízes auxiliares ali do Alexandre de Moraes, eles têm uma certa preocupação com quão inapropriado e perigoso era o que eles estavam fazendo, né? E aí, grifado aqui, ó, como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE, é engraçado que eles colocam um nome, né? Combate à desinformação. E eles fazendo tudo aquilo que eles nos acusam de fazer. O Tagliaferro, que era o perito, né? Ele questionou o Ayrton Vieira, que era o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE, mas não faz menção às urnas, pleito ou instituição, fala STF, disse ele. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe, ele respondeu. O ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Então, os caras estavam preocupados, porque como o caso não dizia nada às eleições, como assim que o TSE estava investigando isso? E aí o outro fala, não, fique tranquilo, o próprio Xandão já fez uma decisão aqui pelo próprio STF, não tem problema não. Eles não estavam muito preocupados, o Xandão principalmente não estava preocupado em cumprir a lei não. Como mesmo após a decisão pelo STF as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado a Tagliaferro a ação contra os manifestantes. Então, quer dizer, tinha uma agilidade maior pelo TSE, como vocês vão ver agora. Ó. Eu passei para o delegado da Polícia Federal e-mail e WhatsApp, mas era de madrugada. Não viu até agora. Por isso tínhamos pensado em fazer pelo TSE, dada a agilidade, afirmou ele. Só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, respondeu o assessor da Corte Eleitoral. Então, como o delegado da Polícia Federal demorou para ver a mensagem, o e-mail que ele tinha mandado ali, ele resolveu fazer pelo TSE porque era mais rápido e o ministro estava com pressa para bloquear os perfis dessas pessoas que estavam se manifestando. Onde já se viu se manifestar contra os ungidos lá do Supremo Tribunal Federal? Mesmo que esse protesto fosse lá em Nova York, nem era aqui no Brasil, né?
Aí o Glenn Greenwald continua aqui, ele fala assim, uma das principais preocupações dos assessores de Moraes era a exigência do ministro de que eles bloqueassem as contas do cantor gospel Davi Sasser, cuja culpa, né, o crime dele, foi refutar uma publicação sobre o protesto contra Moraes. A resposta, não há nada que possamos fazer, Moraes quer. Então, se o Moraes quer, eles têm que cumprir, não é mesmo? E aí tem aqui grifado novamente as partes mais importantes aqui da matéria. Outro pedido feito por Ayrton Vieira ocorreu por volta das 11 horas. Ele mandou 2 prints do Twitter em que o cantor gospel Davi Sasser retuitava postagens para incentivar os manifestantes contra os ministros em Nova York. Eduardo, esses aí também, por favor, coloque no relatório também para fins de bloqueio. Talhaferro faz uma ponderação sobre o alvo. Talhaferro conhecia o Davi Sasser, né, pelo menos sabia da importância dele no mundo gospel. E ele diz o seguinte, doutor Ayrton, não sei se é uma boa ideia ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso, é influente. Vai revoltar católicos, está escrito errado, tá? Vai revoltar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária, sem pensar nas consequências, afirma ele. Aí a gente tem que perguntar, né? Tá todo mundo se perguntando, aliás, né? Quem que é a bruxa no qual o Talhaferro se referia aqui? Quem seria a bruxa? Tem gente levantando a possibilidade de ser a Rosa Weber, então ministra do Supremo Tribunal Federal, e tem gente que está pensando que pode ser o próprio Moraes. Eu vou por essa segunda linha. Eu acho que a bruxa aqui, no caso, era o próprio Moraes. A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária. Como que pode um ministro do Supremo ser partidário e não pensa nas consequências? Então, é um absurdo o que está acontecendo, gente. E falar que isso aqui é normal é, no mínimo, ser irresponsável. Como resposta, Ayrton Vieira informou que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou. Depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente, disse o juiz instrutor. Então, naquela época, o Frota, o Alexandre Frota, então deputado federal, também estava passando informações sobre os manifestantes para que fossem bloqueados. Para ver o quão asqueroso é esse Alexandre Frota. Eu não sei como que alguém pode ter votado no Alexandre Frota, gente. Ah, mas ele estava junto com o presidente Bolsonaro fazendo campanha. Tá, hoje em dia nós vemos aí o Valdemar Costa Neto, é o dono do partido, do PL, onde está o presidente Bolsonaro hoje. Por ele ser o dono do partido que está o presidente Bolsonaro hoje, eu vou dizer que o Valdemar Costa Neto é a pessoa mais santa do mundo? Não, ele continua sendo um mensaleiro da turma do mensalão do Lula. O Bolsonaro está ali porque não tem outra opção. Qualquer partido que ele for vai ter um malandro lá. Então não tem outra opção. Não deixaram o presidente criar o partido Aliança pelo Brasil. O sistema não permitiu que fosse criado esse partido que seria assim de direita. Então, votar no Alexandre Frota é de última, né? Então, é isso aqui, é só o que faltava para dizer que isso aqui realmente virou uma putaria. Um ator pornô que virou deputado federal sendo o informante da turma do Alexandre de Moraes. Era só o que faltava. E aí o Faca, ele diz o seguinte, quem é a bruxa de quem eles estão falando, né? E questionando aqui, né? Quem é a bruxa? Quem é a bruxa, né? Todo mundo está perguntando, né? Eu acho que é o próprio Alexandre de Moraes, mas enfim. E a matéria, como eu disse para vocês, ela é muito extensa. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui, no final da matéria, aqui na Folha de São Paulo, eu vou pegar aqui 5 itens que a Folha trouxe aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no final, ó. Moraes e as mensagens. Entenda em 5 pontos o caso do ministro do STF. Aqui é como se fosse um resumo do que está acontecendo, tá? Então tem aqui o que ocorreu. Número 1. O gabinete de Moraes no STF ordenou por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo em 2022. Tudo ocorreu de forma informal, de maneira informal. O 2.
Assessores de Moraes sabiam do risco dessa informalidade? Sim, um deles demonstrou em áudios essa preocupação. Aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Então você vê que eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, né? 3. Como deveriam atuar dentro do rito? De maneira geral, não solicitar relatórios e monitoramentos de maneira informal via WhatsApp, como ocorria, e sim por meio de ofícios formais entre o STF e o TSE. Isso seria a forma legal, seguindo o rito a ser feito, né? 4. O que mais mostraram essas mensagens? Em vários casos, os alvos eram escolhidos pelo ministro ou um assessor. Os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contento. Olha só que grave isso aqui, pessoal. Quando o relatório não estava contente, o Xandão não gostava, eles tinham que fazer uns ajustes. E, em alguns episódios, feitos sob medida para embasar ação pré-determinada, quando não encontravam indícios contra um alvo. Um assessor orientava o outro, use sua criatividade, e vinham os risos em seguida. Isso aqui eles usaram, inclusive, em relação à Revista Oeste, que eles pediram para investigar a Revista Oeste, o cara olhou lá na Revista Oeste e falou que não tinha nada de ilegal, só tinha matérias jornalísticas, e o outro respondeu, use sua criatividade para você achar ali um crime, né? É mais ou menos isso. E o 5, quais as consequências das mensagens? Especialistas divergem sobre a legalidade das ações, mas admite que essa troca de informações de maneira informal abre brecha para a solicitação de nulidade de provas. Com certeza, a Lava Jato foi anulada por muito menos do que isso aqui. E lembrando que a Lava Jato só investigou e só prendeu bandidos, que devolveram inclusive mais de 20 bilhões roubados aos cofres públicos. Aqui não, aqui nós estamos falando de pessoas inocentes que estão sendo presas e condenadas a penas altíssimas. Especialmente se os pedidos que aparecem no WhatsApp não tenham sido formalizados no processo. Os recursos, porém, seriam analisados pelo STF, corte cuja maioria já se manifestou em desagravo a Moraes. Então, a gente vê aqui, pessoal, que é uma coisa muito grave o que está acontecendo, né? A perseguição à direita, apenas ao que eles chamam de bolsonaristas, né? Perseguindo o bolsonarismo, e o outro lado navegando em águas tranquilas, o outro lado que sempre cometeu crimes, que sempre foi corrupto, que sempre se envolveu em tudo quanto foi tipo de quadrilhas aí, do nada virou santo. Você vê, inclusive, o deputado André Janones, o tanto de fake news que esse cara fez, ele escreveu um livro falando sobre isso, das fake news que ele já fez, o tanto que esse cara já aprontou, e ele nunca sofreu nenhuma sanção. Então fica muito claro que é apenas um dos lados que está sendo perseguido. E aí, pessoal, nós temos aqui no Brasil 247, denúncia contra Moraes mostra que a extrema-direita ainda está ativa, alerta José Dirceu. Então, quando José Dirceu fala este ainda está ativa, é porque ele gostaria que a direita não estivesse mais no páreo, que ela não existisse mais. Pelo menos não essa direita que eles chamam de extrema-direita. Eles gostariam de ter ali uma direita tipo o Zema, tipo esses caras aí que eles chamam de direita, governador lá do Rio Grande do Sul, que eles chamam de direita. É o pessoalzinho ali tipo PSDB. Mas o pessoal da direita mesmo, eles chamam de extrema-direita, eles não gostariam que esse pessoal existisse mais. E aí o Zé Dirceu fala que a extrema-direita ainda está ativa. Isso mostra através das denúncias que estão sendo feitas pelo Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é de direita agora, né? Porque o Glenn Greenwald, todo mundo sabe que é de esquerda, ele foi responsável, inclusive, pela queda da Lava Jato, através daqueles vazamentos criminosos lá, feitos pelos hackers, né? Que seriam provas ilegais, mas foi considerado prova legal, porque eles precisavam daquilo ali para tirar o ladrão da cadeia e colocar de volta a cena do crime. Então, o Glenn Greenwald agora está virando de direita, porque é o Glenn Greenwald que está divulgando, inclusive na Folha de São Paulo, que fez de tudo, né, que embarcou juntamente com o pessoal do consórcio aí para colocar o ladrão de volta à cena do crime. Agora até a Folha de São Paulo está virando um veículo de imprensa de direita também. E nós temos que lembrar, então,
deste vídeo aqui. Nós não podemos esquecer disso aqui, ó. Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, né? Mas pelo que o Dirceu falou ali, ainda a extrema-direita ainda não foi derrotada, né? Eu acho que o nosso Barroso, ele fez uma avaliação um pouco errada sobre esta derrota do bolsonarismo. Até porque hoje Bolsonaro, mesmo inelegível, ele sai às ruas e leva milhares e milhares de pessoas nas ruas. Enquanto do outro lado nós vemos aí que o Lula não consegue nem sair às ruas, que é chamado de ladrão. Então, não derrotaram o bolsonarismo, né? Não derrotaram. O Flávio Gordon, ele diz o seguinte, ele traz aqui uma postagem, né, de um print aqui de uma notícia que diz que a rede social que descumpre ordem judicial deve ser impedida de atuar, diz o Barroso. Então, o Barroso, ele está querendo dizer que o X está descumprindo ordens judiciais, mesmo que as ordens judiciais sejam absurdas, sejam ilegais, mas que a rede social que descumpre essas tais ordens, elas devem ser impedidas de atuar. E o Flávio Gordon diz que juiz que atua à margem da lei deve ser impedido de atuar. E eu também concordo com o Flávio Gordon. Eu acho que juiz que atua fora da lei é que deve ser impedido. Mas, né, como nós somos todos manés, nós perdemos. Né? Nós perdemos. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. Né? Para que vocês vão ficar questionando? Para que vocês vão ficar questionando, né? E aí, nesse mesmo dia aqui que eles estavam lá em Nova York, foi que o Xandão, que estava andando ali à frente do Barroso, como você viu ali no vídeo, ele mandou os seus auxiliares, então, observarem essas pessoas que estavam se manifestando ali e que bloqueassem os perfis dela. Bloqueassem os perfis dessas pessoas. E aí nós temos aqui a notícia no Estadão que diz o seguinte: o Supremo sempre estará desagradando alguém, afirma o Barroso. O Barroso, eu não sei se ele se faz de sonso, né, mas eu acho que ele sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal está desagradando apenas a direita que está sendo perseguida. Jamais eles estão desagradando o pessoal da esquerda, até porque o pessoal da esquerda inteira está saindo em defesa deste pessoal aí. O pessoal da esquerda inteira está saindo em defesa deles, mesmo eles cometendo as ilegalidades que eles vêm cometendo. Mas a coisa um dia vai mudar. Eu acho que ainda tem muita coisa para o Glenn Greenwald divulgar. São 6 gigas, né, de mensagem. Eu acho que se ele divulgou muito foi 1 giga até agora. Ainda tem muitos capítulos dessa novela para ser revelados. E nós esperamos que coisas até mais graves do que já surgiram até agora sejam desvendados aí, sejam publicizadas. E aí vai chegar o ponto que ninguém mais vai ter coragem de defender o que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo, porque o que ele está fazendo, se unindo inclusive a um ator pornô para obter informações, e aí já virou realmente uma verdadeira putaria. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem aí se vocês já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, acione o sininho de notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu venho a postar aqui no canal. Não se esqueça também de deixar o seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.